Os anúncios desta semana são os seguintes, então. Hoje, às 16 horas, teremos cerimónia batismal, que decorrerá na Igreja do Funchal. Os irmãos que serão batizados são o irmão Gabriel e a irmã Luísa Pimenta. Que demonstremos o nosso amor e felicidade ao estarmos presentes nesta importante cerimónia. Dar-se-á início à Semana da Oração de Jovens, que será realizada em 2 fins de semana, nomeadamente nos dias 8 a 10 e 15 a 17 de março, sobre o tema O Revivimento que Conta. Contamos com a vossa presença. Estão abertas as novas inscrições para o acampamento regional 2013, que será realizado no Porto Muniz. Os interessados em participar deste evento devem contatar a Coordenação de Jovens. Também nos dias 12 e 13 de abril, o pastor Júlio Carlos visitar-nos-á com o intuito de proporcionar uma formação dedicada aos pequenos grupos. Não percam. A Associação Internacional para a Defesa da Liberdade Religiosa organizou uma conferência anual onde nesta atribuirá um prémio ao melhor trabalho original sobre a liberdade religiosa, intitulado Consciência e Liberdade. O seu principal objetivo é promover a investigação e incentivar a divulgação de assuntos relacionados com a liberdade religiosa. Qualquer pessoa pode participar deste prémio. Para mais informações poderão consultar o cartaz que se encontra afixado na recepção ou através do endereço eletrónico que se encontra afixado também no boletim informativo. Encontra-se também disponível na nossa página web um pequeno vídeo alusivo aos anos 60, onde é exibido algumas atividades entre irmãos referentes a esta época. É uma boa oportunidade de relembrar velhos amigos e tempos. Este vídeo encontra-se disponível no separador da galeria. Este domingo, dia 24 de fevereiro, o programa habitual evangelístico incidirá sobre uma série de respostas sobre um dos fundamentos da fé cristã, cujo tema é Por que sofremos? Convidemos irmãos e familiares a participarem desta reunião ao domingo. Já se encontra também disponível para levantamento os recibos de IRS. Os interessados devem se dirigir aos responsáveis da tesouraria. E, por fim, haverá uma reunião de sessões este domingo, dia 24, à hora habitual, às 10, e pedem que os sessões possam trazer as suas Bíblias. Agradeço a todos pela vossa atenção e o resto de um feliz sábado. Grandioso Senhor que habitas nas alturas dos céus, é diante de Ti que está o Teu povo neste momento e, como cantamos, bondoso Deus, nós queremos verdadeiramente sentir a Tua presença entre nós, mas sobretudo que ela possa ser sentida no nosso coração. Por isso, bom Pai, com o Teu Santo Espírito, dá-nos a alegria de estarmos diante de Ti e de Te termos no nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Damos as boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes e àqueles que nos assistem através da net. Que o Espírito Santo possa estar com todos nós. E vamos começar o nosso culto
de adoração com o hino número 36. 36. Vou pedir então a todos aqueles irmãos e as nossas pesadas visitas que se possam ajoelhar para conversarmos com o nosso Criador. Querido Papá do Céu, nós queremos te agradecer, Senhor, a vida e a saúde que tu tão bondosamente nos tens concedido. E queremos te agradecer, Senhor, pela semana de trabalho, de proteção, Senhor, de conforto, de ânimo que tu nos deste. E estamos, Senhor, imensamente gratos porque chegamos a este dia, um dia que tu separaste para ti, onde podemos todos juntos, Senhor, nos reunidos, te louvar e te adorar. Queremos sentir, Senhor, muito a tua presença junto de cada um de nós, nos nossos corações, e que, Senhor, nós possamos fazer as escolhas certas, Senhor, que são as escolhas de estar do teu lado, de receber Jesus como nosso Salvador. Quero-te pedir uma bênção, Senhor, muito especial para toda esta igreja, por aqueles irmãos também que por algum motivo não puderam vir, um motivo de doença ou outro motivo qualquer, que tu também possas estar com eles, os animando e os confortando. Vem, Senhor, estar connosco nesta hora que aqui vamos passar e que, Senhor, neste dia possa ser um dia de alegria, um dia de festa, Senhor, para todos nós. Queremos te implorar, Senhor, que tu possas preparar a nossa mente para receber a tua palavra esta manhã e que nós possamos compreendê-la e a possamos pôr em prática nas nossas vidas. Tudo isto pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido a todos os irmãos e visitas aqui presentes a louvar ao nosso Deus através dos dízimos e das ofertas, começando pelas nossas crianças.
Querido Pai, querido Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de sábado que nos concedes nós todos, Senhor. Nesta hora, Senhor, nós pedimos, Senhor, que possas abençoar, Senhor, cada dádiva aqui apresentada, Senhor, que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor, e que possa contribuir para o avanço da Tua obra, Senhor. Tudo nós pedimos, Senhor, não começamos, mas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Olá, bom dia. Um bom sábado. Estão bonzinhos? Sim. E a semana correu bem? Sim. Também? Ok, olha. Eu ia para contar uma história a vocês. Só que eu estava a cantar e não sei porquê Deus pôs-me outra história na cabeça. Pois eu fiquei indecisa, porque eu sou muito indecisa. Qual é que das duas eu vou contar? Eu pensei, bem, a que eu gostei mais. Está bem? Pode ser. E é uma história que, além de ser muito bonita e mostrar o poder do Papá do Céu, é verdadeira, aconteceu. O que é isto que eu tenho aqui na mão? É a Bíblia. Nós hoje em dia temos essa Bíblia, podemos usá-la de um lado para o outro. Não há ninguém que diga, dá-me essa Bíblia. Não, eu posso dar com ela, não posso. Pois, só que antigamente não era assim. Antigamente, as pessoas não podiam dar-se com a Bíblia debaixo do braço. Muitas delas até eram presas e retiravam-lhes a Bíblia. E havia, no tempo da guerra, um senhor cristão que sabe o que é que ele fazia? Ele copiava a Bíblia. Ele tinha uma máquina, era um computador, era uma máquina de escrever. E ele batia a máquina todas as noites, assim à noitinha, para que ninguém ouvisse. E ele copiava a Bíblia. Ele passava a Bíblia para papéis, para depois distribuir às pessoas. O que ele não sabia era que o vizinho dele era um mauzão, não gostava nada dessas coisas. Andava atrás daqueles senhores que tinham Bíblias. E aquele homem, vou chamar que era um mauzão, está bem, para vocês perceberem. E um dia esse senhor, que era assim um bocadinho mauzinho, começou a ouvir um barulho. Pum. E ele disse, mas que barulho é isso? É estranho. É essa hora da noite. E ele começou a pensar, será que o meu vizinho é cristão e ele tem uma Bíblia? Será? E um dia ele abriu a porta e apanhou. E o nosso amigo, que copiava as Bíblias, que era amigo de Jesus, foi preso. E vocês pensam assim, isso é injusto, então está a fazer uma coisa boa e ele foi preso. Era bom para ele ser preso. Vamos ver o que aconteceu. A história não acabou ainda, mas tens razão, Ricardo. Então, esse nosso amigo foi preso. E o senhor da prisão disse, sabe uma coisa? O senhor não vai ter comida. Vai ficar aqui a morrer à fome, porque eu não vou lhe dar comida nenhuma. E o senhor, o amigo de Jesus, disse, ele orou. Sabem que as prisões não é como agora. Antigamente era assim um sítio todo muito úmido, não tinha assim grandes condições. E ele orou a Deus e disse, tu sempre me proveste, tu sempre me ajudaste e nunca me abandonaste. Vou confiar em ti. Bem, ele pensava, se ele não me dá comida eu vou morrer, mas eu tenho o meu Deus. E houve na Bíblia, o que é que aconteceu a alguém? Houve umas avezinhas que foram dar comida a alguém se lembra? E qual foi a ave que foi dar comidinha? Os corvos. E ele pensou, se isso aconteceu, isso também pode acontecer agora. Ele estava a orar e de repente ele ouviu alguém a miar. Miau!
miau. E ele diz, um gato aqui na prisão. E o gato vinha todo contente. E ele trazia, sabem o que na boca? Comida, um pedaço de pão. E ele disse, e o gato entrou pelas grades e deu o pão ao Senhor. O Senhor ficou todo contente e disse, obrigada, meu Deus, eu já tenho comida para hoje. E então ele comeu o pão e guardou um bocadinho. Na noite seguinte, o que é que acham que aconteceu? O gato apareceu. Não apareceu o gato? Nós estamos a falar do nosso Deus para dele nada é impossível. O gato apareceu outra vez. Lá vinha o gato com o pãozinho na boca. E ele, todo contente, agradeceu a Deus. Era sempre à mesma hora, ainda por cima. Houve uma noite em que já estava a ficar tarde. E o nosso amigo estava a ficar com um bocadinho de fome. E ele disse, se calhar o gato não vem. E ele orou a Jesus. O que é que aconteceu? O gato veio, precisamente. O guarda da prisão pensou, a esta altura ele já deve estar bem magro, já deve estar quase a morrer. Ele entrou e viu o nosso amigo forte, saudável e até não estava com fome. Ele disse, o que é que andas a fazer? Ele disse, nada, anda aqui algum espião, alguém anda a dar-te comida. Ele disse, não, ninguém anda a dar comida. Quer dizer, andar até anda. Quem? É um gato. Estás a gozar comigo. Um gato vai-te dar comida. A sério, um gato vem-me dar aqui todas as noites um pedaço de pão. Ele achou estranho. Passado um bocado, enquanto eles estavam a falar, o que é que acham que aconteceu? O gato começou a miar. Miau! E ele disse, o gato, olha, aí veio o gato. E o senhor da prisão viu, começou a ver o gato outra vez. Ele disse, mas aquilo é o meu gato e aquilo é o meu pão. Ou seja, já viram como é que Deus faz as coisas? O gato daquela pessoa, do inimigo, é que ia ajudar o amigo. Já viram como é que Deus faz as coisas? Nós servimos a um Deus que para Ele nada é impossível. E assim vocês podem ver, um dia, quando vocês já forem grandes, e mesmo agora, quando tiverem dificuldades, lembrem sempre que Deus não abandona nunca. Ele pode mandar corvos, pode mandar gatos, cães, qualquer coisa, até um animal estranho. Leões, pode ser leões. Mas Ele nunca vos vai abandonar, lembrem-se disso. Ele tem sempre uma solução para os vossos problemas, está bem? Então, um bom sábado. Ouço Maria a chorar, em grande angústia a sofrer. Era a mãe de Jesus que o via morrer. Posso ouvi-la dizer: nenhum mal fez meu Jesus. Não posso compreender porque o matam na cruz. O meu filho veio ao mundo, ele veio para sofrer. O meu filho deu a vida para o teu filho viver.
consolo é saber que Ele não morreu em vão. Ninguém consegue entender a dor no meu coração. Vi o meu filho morrer para me dar salvação. O meu filho veio ao mundo, ele veio para sofrer. O meu filho deu a vida para o teu filho viver. O meu filho veio ao mundo, ele veio para sofrer. O meu filho deu a vida para o teu filho viver. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, no versículo 3. 1 Timóteo, desculpem, no versículo 3, versículos 8 a 3. Capítulos 8 a 13. Está começando mal. Portanto, 1 Timóteo 3, 8 a 13. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistirem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Desculpem, houve engano. 1 Timóteo 3, 8 a 13. Da mesma sorte, os diáconos sejam homens não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Quero saudar a toda a Igreja do Senhor que se reúne neste momento para o adorar. Acima de tudo, meus queridos irmãos, meus amigos, o desejo de um bom sábado para que possamos desfrutar as bênçãos que o Senhor tem para nós nesta manhã e durante este dia. É de grande sabedoria da parte de Deus fazer-nos começar o sábado ao pôr do sol de sexta-feira, para que comecemos a desfrutar as bênçãos de estarmos em Sua presença, ainda no momento áureo, no momento importante do repouso. De maneira que, queridos irmãos, é sempre muito especial, não só podermos estar na casa do Senhor, mas sobretudo estarmos em Sua presença. E a minha oração neste momento é que o nosso coração esteja disponível, esteja aberto, esteja desbloqueado para que
aquilo que o Senhor nos tem a trazer ao coração neste momento possa ser recebido, possa ser, acima de tudo, transformado numa atitude de disponibilidade, de serviço ao Senhor. Nesta manhã, como foi a leitura que agradecemos à irmã Isabel ter feito, nós vamos refletir um pouco sobre a importância do servir a Deus. Nesta manhã nós vamos ter uma cerimónia singela, mas muito importante, que tem como intuito separar para um ministério especial um grupo de pessoas que são de grande importância na causa de Deus, que são os diáconos e as diaconisas. Eu gostaria de chamar à frente a irmã Doroteia, o Duarte, o Alexandre e o Ivo, porque eles são diáconos desta igreja, eleitos este ano para estas funções. Gostaria que pudessem ficar aqui ao meu lado, de frente para o auditório. São irmãos que são conhecidos de toda a igreja e eles, em determinado momento, a sua atitude, a sua postura, mostrou que eram pessoas, ou demonstrou que eram pessoas que mereciam a confiança da igreja neste sentido. Por isso, eles foram recomendados para esta função e Deus os quer abençoar de uma forma muito particular. Na realidade, cada um destes irmãos, por estarem a ser dedicados ao trabalho do diaconato, eles deverão ter, portanto, de acordo com a recomendação bíblica, deverão passar pela experiência da consagração, pela experiência da dedicação ao Senhor. Como os irmãos sabem, e nós dentro de instantes vamos meditar um pouquinho sobre isso, mas o diaconato surgiu como uma necessidade que a igreja percebeu de que existissem pessoas específicas com uma sensibilidade especial para poderem ajudar no bom funcionamento da igreja, principalmente na área assistencial. Hoje, os diáconos não fazem só assistencialismo, mas dedicam-se, e sobretudo, à função de poderem ajudar a que a coordenação da adoração, do culto na igreja possa ser da forma mais adequada, da forma mais ajustada, da forma mais reverente possível, para que toda a igreja possa ser espiritualmente beneficiada. A palavra diácono quer dizer servo. Embora o diácono tenha, portanto, este título de servo, humanamente falando, o servo pode ser visto como alguém que tem uma posição subalterna. Mas quando nós olhamos para a lógica divina daquilo que Jesus nos diz, que aquele que quer ser grande no reino dos céus seja o servo dos seus irmãos, assim, por isso, o apóstolo Paulo explica por que razão é que o diácono deve ter como objetivo atingir uma grande posição. É porque, de acordo com a lógica divina, de acordo com a hierarquia na igreja, aquele que serve é aquele que maior prestígio adquire. O próprio Jesus, nos diz a Bíblia, que ele foi grande porque esteve disponível a mostrar a grandiosidade do seu caráter, entregando-se ele mesmo de forma espontânea para morrer em nosso lugar. Assim que, de acordo com a lógica, com a filosofia cristã, o princípio da grandiosidade de alguém está diretamente associado à sua capacidade de servir. E aqui temos diante de nós, diante desta igreja, 4 pessoas, 4 irmãos, que se dispõem efetivamente a servir a igreja do Senhor. Pessoas que estão disponíveis e que desejam efetivamente fazer do seu ministério de serviço a forma de engrandecerem a Deus, a forma de poderem ajudar toda a comunidade a crescer espiritualmente. De acordo com aquilo que a Bíblia nos recomenda, a consagração de um diácono deve ser feita por meio da imposição de mãos. E nós, neste instante, vamos nos ajoelhar aqui à frente. E eu gostaria de, no momento em que nós nos ajoelharmos, de convidar a igreja toda que se colocasse de pé, para que nós então pudéssemos, neste instante, ter a oração de consagração
dos nossos irmãos, de separação para este importante ministério, que é o ministério do diaconato. Eu gostaria também de convidar os anciãos presentes que pudessem também vir aqui à frente para, neste momento, nós podermos envolver este grupo de diáconos de maneira a que eles também pudessem, portanto, sentir-se recebidos por esta igreja. Temos entre nós, portanto, o irmão Reginaldo, muito obrigado. Temos entre nós alguns irmãos que, embora neste momento não estejam eleitos como anciãos, mas que já foram ungidos como anciãos. Recordo-me do irmão Eleutério, por favor. O irmão... Peço desculpa. O irmão Velosa, por favor. Gostaria que pudessem vir à frente. São diáconos, são, aliás, anciãos... que são anciãos ordenados desta igreja e que gostaria que pudessem vir à frente também para este momento de dedicação ao Senhor destes nossos irmãos. Ok. Irmão Eleutério também, já agora, por favor. O irmão? Fernando Rodrigues. Peço desculpa, eu não sei, portanto, não conheço o historial de toda a igreja. Ok, muito bem. Temos mais algum irmão que foi dedicado, que foi consagrado ao ancianato, que mesmo não estando ativo? Ok. Então, vamos fazer o seguinte, vamos nos ajoelhar aqui. Vou pedir aos diáconos que possam virar-se para mim neste momento. Ok? Os anciãos, vou pedir que possam, em volta, ajoelharmos-nos também para... momento da consagração, colocarmos isto. Ok. Nós vamos então, neste momento, então, aqui à frente, ajoelhar-nos e o resto da igreja poderá permanecer, portanto, em reverência para este momento de consagração. Querido Deus que estás nas alturas dos céus, é muito bom quando podemos, Senhor, perceber que na Tua igreja suscitas dons, suscitas irmãos disponíveis para te servir e para serem dedicados a este importante ministério que é o ministério do diaconato. Obrigado, bondoso Deus, por estes irmãos que têm demonstrado disponibilidade para te servir. Pedimos, bom Pai, que tu possas sobre eles derramar o teu Espírito. Possas dar-lhes, Senhor, o teu poder. De maneira que, Senhor, esta tua igreja seja também grandemente abençoada pelo seu ministério, pelo seu trabalho, pela sua entrega e, sobretudo, Senhor, pelo seu serviço. Queremos pedir-te, bondoso Deus, que sobre eles derrames uma dose especial de paciência, de bondade, de disponibilidade para servir-te. Mas, Senhor, também te pedimos que sobre eles derrames uma capacidade excepcional de poderem, com sabedoria, realizar este grande trabalho para o qual, Senhor, tu os chamas. Bondoso Deus, também te pedimos que sobre a tua igreja derrames a sensibilidade para poderem acatar as sugestões, as orientações, a liderança destes nossos irmãos. Venha, bondoso Senhor, fortalecê-los, venha todos nós ajudar-nos a podermos ser beneficiados pelo ministério de cada um deles. Nós te agradecemos, bondoso Deus, tudo isto e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus vos abençoe. Gostaria que viessem novamente aqui para receber agora os cumprimentos do corpo de anciãos desta igreja. Assim, possam receber também as boas-vindas a este ministério da parte da Igreja do Senhor. Nós tivemos a oportunidade de pedir aos nossos irmãos diáconos recém-ordenados que eles pudessem
indicar alguém que gostariam que fosse o seu mentor espiritual. E a cada um deles foi feita, portanto, esta pergunta. Cada um deles mostrou interesse em ter um mentor espiritual. Nós gostaríamos de o chamar aqui à frente. O irmão Ivo mostrou interesse que o seu mentor espiritual fosse também o seu pai biológico, o irmão Firmino. Por isso, irmão Firmino, gostaria de o chamar aqui à frente, para que fosse o irmão a poder entregar ao seu filho o certificado de ordenação ao diaconato. O Duarte gostaria muito que fosse o seu mentor espiritual, um irmão que neste momento não está conosco. Por isso eu o representarei na sua ausência. O Duarte gostaria muito que fosse o irmão Noé, o seu mentor espiritual. Ele o será, e na ausência do irmão Noé, Duarte, eu gostaria de te entregar um recado de dedicação. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça e faça de ti um grande diácono. Gostaríamos ainda de chamar aqui à frente a irmã Judite, que é uma diaconisa, uma líder nesta igreja, que a irmã Doroteia escolheu como sua mentora espiritual, a quem pedimos também a gentileza de poder entregar o certificado de ordenação à irmã Doroteia. E o Alexandre gostaria muito que fosse o seu tio, o Marco Encarnação, que fosse o seu mentor espiritual. Por isso lhe passamos às mãos o certificado de ordenação, com o desejo de que este grupo possa efetivamente ser muito bem sucedido e que a Igreja do Senhor seja ricamente abençoada pela sua intervenção. Que o Senhor vos abençoe. Muito obrigado pela vossa dedicação. Muito obrigado por aquilo que farão, pelas bênçãos que a Igreja receberá com o vosso ministério. Gostaria, na continuidade da adoração desta manhã, de convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 6, onde nós encontramos aqui a história da primeira consagração de diáconos ao Senhor. Alguns irmãos neste momento devem estar a dizer: mas pastor, na quarta-feira, nas nossas quartas-feiras de oração, já falámos sobre este texto. É verdade que a Bíblia ela é quase que inesgotável nas suas ideias e nos novos conceitos a serem aprendidos. E porque a Bíblia tem sempre muito que se lhe diga, mesmo um texto já tendo sido alvo da nossa atenção, ainda assim vale a pena retornarmos a ele, porque mais coisas poderão ser ali encontradas. Assim, convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6, e vamos ler do verso 1 até o verso 7. Atos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, e os 12, convidando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, de entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram ante os apóstolos. Estes, orando, lhes impuseram as mãos.
E crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Bem, meus irmãos, algo de muito interessante aparece aqui neste texto. Notem que a igreja cristã, no seu início, apesar de ser a igreja ideal, dirigida pelo Espírito Santo, nem por isso esta igreja estava livre de problemas. Os problemas não são indício, os problemas internos não são necessariamente indício de ausência da presença de Deus com o seu povo. Na realidade, a Bíblia mostra-nos que, por sermos humanos, por sermos pó e porque Deus conhece a nossa natureza, Deus ainda assim ama e está disponível a manifestar o seu poder transformador no meio do seu povo, constituído de pessoas falhas e com deficiências de formação. A igreja cristã, no seu momento mais bonito, enfrentava problemas que poderiam ser tão graves, tão difíceis, que se não fosse a presença do Espírito de Deus, estes problemas seriam fragmentadores, seriam fraturantes a tal ponto que a igreja poderia deixar de existir. A diferença entre uma igreja com problemas e uma igreja com problemas dirigida pelo Espírito de Deus está em que os problemas não são necessariamente a causa da destruição deste movimento. Meus queridos irmãos e amigos, embora o apóstolo Paulo se tenha referido muitas vezes à igreja cristã como o grupo dos santos ou aqueles que esperam ver Jesus retornar, ele nunca teve a presunção de que esta igreja fosse efetivamente uma igreja perfeita em todos os seus aspectos morais. É verdade que Deus espera que o seu povo seja santo, que o seu povo tenha uma atitude digna, condizente com o seu caráter. Mas uma coisa que a Bíblia nos ensina também, e especificamente neste texto de Atos 6, é que os problemas, quando são conduzidos na sua solução pelo Espírito de Deus, os problemas de uma igreja, os problemas de uma congregação sempre se transformam numa bênção para o crescimento desta. É isto que a Bíblia nos mostra. Aqueles crentes que estavam divididos entre si, entre as viúvas judias e as viúvas de origem grega, eles poderiam ter simplesmente se dividido em duas igrejas. Os cristãos de origem judia e os cristãos de origem grega. Mas a questão é que, quando o Espírito de Deus está presente, mesmo aquilo que parece ser inassociável, mesmo aquilo que parece ser irreconciliável, ainda assim pode efetivamente estar junto. Porque é uma coisa que nós jamais devemos esquecer, meus queridos irmãos e amigos, é que as nossas diferenças, além de não nos deverem separar, deveriam nos unir e ajudar a estarmos mais próximos uns dos outros. Porquê? Porque muitas vezes as diferenças são complementaridades. Muitas vezes as diferenças são complementaridades. A igreja cristã encontrou uma solução extremamente inteligente para superar este problema. E a solução está em chamar mais pessoas para o ministério. A solução passava em escolher homens que tivessem 3 características. E a Bíblia nos mostra muito claramente quais eram essas 3 características. Que fossem pessoas cheias do Espírito. As 3 características são que fossem pessoas respeitáveis, de boa fama, que fossem pessoas cheias do Espírito e que fossem pessoas que tivessem sabedoria. São essas as 3 características que encontramos como os critérios que os apóstolos apresentam para que fossem escolhidos então os homens para este importante ministério. Mas há uma coisa muito interessante ainda que este texto nos ensina. É que para esta função deveriam ser escolhidos homens para poderem servir de forma que outros homens pudessem estar livres para uma outra função. Sabem, há aqui um detalhe muito interessante. O fato de que os discípulos tinham a noção muito clara de que a sua grande missão, a sua importante missão era a pregação da palavra.
Servir à mesa, como os apóstolos dizem, não era algo de menor importância. Não era um trabalho subalterno. E notem bem, os diáconos, se nós tivermos uma noção do contexto, vamos perceber que estes diáconos foram chamados para ajudar numa obra social extremamente importante e de grande volume que existia na igreja cristã daqueles tempos. A Bíblia diz-nos que os apóstolos recebiam doações volumosas de ofertas que eram resultado da venda de propriedades que muitas pessoas vendiam e traziam aos pés dos apóstolos. Portanto, estes diáconos não iam ter responsabilidades tão superficiais, tão diminutas. Eles iam administrar, por vezes, grandes quantidades de dinheiro. A responsabilidade que Deus nos chama a exercer cada um de nós não é uma responsabilidade de sumenos importância, de importância subalterna. Na realidade, e como dizíamos há instantes, Deus chama-nos para servirmos. E a lógica divina é que cada pessoa que é chamada para servir é, aos olhos de Deus, vista como alguém de grande importância, porque o próprio Jesus esteve disposto a humilhar-se, humilhação até à morte de cruz, para efetivamente nos salvar. De maneira que, deixem-me dizer-vos uma coisa, meus irmãos, compreendendo aquilo que a Bíblia nos diz, quando de alguma forma nós nos subtraímos a servir a Deus, na realidade, nós estamos a cometer uma grave falha aos olhos do Senhor. Sim, porque quando nós nos recusamos a servir a Deus ou a sua igreja, nós estamos, no mínimo, a ter uma atitude de descomedida ingratidão diante daquilo que Jesus fez por nós. Quando eu me recuso a servir a Deus, de alguma forma, é como se eu estivesse a dizer que aquilo que Jesus fez por mim não foi assim tão importante. Servir a Deus é não só uma fonte de gratificação pessoal, mas é, acima de tudo, uma oportunidade de nós mostrarmos o nível de gratidão que temos para com tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Assim, Deus nos chama para o servirmos. E, meus queridos amigos, o chamado para servir a Deus não vem só de uma nomeação para uma função da parte da Comissão de Nomeações. Deus nos chama, cada um de nós, a podermos servir ao Senhor com os talentos que Ele nos deu. Deus nos chama a servi-lo com as capacidades que Ele nos ofereceu. Mas mais ainda, Deus nos chama muitas vezes a podermos servi-lo diante das oportunidades que se abrem diante de nós. Muitas vezes nós temos oportunidades que se nos manifestam, circunstâncias que se apresentam diante de nós, que são oportunidades especiais de nós podermos efetivamente servir a Deus. E não esqueçamos aquilo que Jesus disse certa vez, ou, aliás, aquilo que Jesus afirmou que dirá quando Ele voltar a este mundo. Quando vocês o fizeram um destes pequeninos irmãos, é como se tivessem feito a mim mesmo. Na realidade, meus queridos irmãos, nós todos temos imensas oportunidades de servirmos ao Senhor. Todos nós temos imensas condições e possibilidades de o fazermos. O Senhor nos convida efetivamente a fazermos aquilo que está ao nosso alcance. O verso 7 conclui este texto com uma referência extremamente interessante, quando diz que a palavra de Deus crescia em Jerusalém e principalmente entre os sacerdotes. Sabem, meus irmãos, há aqui uma coisa que é bastante significativa. Quando Jesus foi crucificado, em grande medida, a maior parte dos seus opositores encontrava-se entre a liderança do povo de Israel. E a liderança do povo de Israel eram nada mais, nada menos do que os próprios sacerdotes, a classe dos saduceus e dos fariseus. Só para que nós possamos entender, os fariseus e os saduceus eram duas facções religiosas que existiam dentro do povo de Israel naqueles tempos. Eram duas seitas ou dois movimentos
que em algumas circunstâncias tinham pontos de vista bastante diferentes uns dos outros. Mas que, é verdade, os fariseus e os saduceus eram os mais numerosos dentre os grupos religiosos entre os quais o povo de Israel se dividia. Os fariseus, genericamente, acreditavam que a salvação vinha através das suas obras. E eles acreditavam que um dia, quando estivessem diante de Deus, Deus tinha uma balança que iria pesar a quantidade de boas obras e de pecados, e que eles seriam salvos se a balança de Deus pendesse para o lado das boas obras. Por isso, a sua preocupação estava em conseguir fazer o maior número de boas ações para que, na falta destas, eles não viessem a ser condenados por excesso de pecados. Por outro lado, os saduceus tinham uma visão um pouco diferente. Eles acreditavam que não existia ressurreição. Eles acreditavam que o sobrenatural não era algo no qual se pudesse acreditar. E estas duas perspectivas religiosas muitas vezes antagonizavam-se em discussões e debates que muitas vezes pareciam não ter fim. A classe dos sacerdotes, os levitas, genericamente pertenciam a estes dois grupos. Havia sacerdotes que eram saduceus e havia sacerdotes que eram fariseus. Mas há um detalhe interessante que, apesar deles se antagonizarem quase sempre, e sempre que os fariseus e os saduceus se encontrarem, surgirem disputas teológicas profundas e seríssimas, eles se uniram uma vez, pelo menos na história, quando se juntaram para condenar e crucificar Jesus Cristo. E agora notem aqui uma coisa interessante, que justamente este texto, ou esta porção de texto, termina dizendo que a fé dos cristãos crescia entre os sacerdotes. Havia um grande número de sacerdotes que obedeciam, portanto, a Deus. Isto, a mim, meus queridos irmãos, ensina-me genericamente o seguinte. No momento em que Jesus morreu, havia muitas pessoas que não estavam preparadas para o receber como seu Salvador. Mas que depois, no momento em que a igreja cristã começou a viver a genuinidade do Evangelho, dos ensinamentos de Cristo, estas pessoas que em determinado momento eram antagonistas do Evangelho, acabaram por ser convertidas ao Senhor através da força da manifestação prática do Evangelho na vida de tantas pessoas que foram transformadas pelo exemplo de Cristo. Meus queridos amigos, talvez muitos entre a nossa vizinhança, entre os nossos amigos, entre os nossos familiares, sejam pessoas a quem nós, quem sabe, já tínhamos falado muito sobre Jesus. Já tínhamos orado muito por estas pessoas. Mas o que é certo é que talvez elas ainda não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Queridos amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa, porque a Bíblia assim nos afirma. Se alguém não está receptivo à pregação do Evangelho, não quer dizer que esta pessoa não mereça a salvação. Pode ser que não esteja num determinado momento, mas mais adiante, quem sabe, estará. Estes sacerdotes que condenaram Jesus, provavelmente eram pessoas que, algum tempo antes, alguns meses antes, quem sabe, seriam capazes de maldizer Jesus e amaldiçoá-lo. Mas houve um momento em que eles estavam diferentemente preparados para receber Jesus e recebê-lo como seu Salvador. Sabem, isto a mim ensina-me o seguinte. A maior eficiência da pregação do Evangelho não está na quantidade de argumentos que nós usemos, mas na capacidade de vivermos o amor de Cristo de forma genuína e autêntica na nossa vida. E o estudo bíblico mais eficiente que pode ser pregado a alguém é o estudo bíblico do amor. Assim que aqueles cristãos eram capazes de viver com intensidade genuína o amor de Cristo nas suas vidas. E porque este amor estava presente em cada momento da sua vida, em cada palavra, em cada ato, estes cristãos eram capazes de penetrar
segmentos da sociedade que pareciam absolutamente impenetráveis. Eram capazes de fazer conversões ou de propiciar conversões, aonde inicialmente seria absolutamente impensável. Meus queridos amigos, se há alguém pelo qual meu irmão vem orando, se há alguém pelo qual você está a orar já há muito tempo, não desista. Acredite, Deus pode ainda e Ele deseja fazer milagres na vida destas pessoas. Deus deseja transformar vidas. Deus deseja fazer grandes coisas na vida de cada um dos filhos de Deus, dos membros que Deus tem nesta terra, de cada um de nós que faz parte do seu povo. Meus queridos amigos e irmãos, o Senhor vai fazer grandes coisas ainda por meio de nós. Acreditem. Pode ser que nós não nos sintamos espiritualmente motivados neste momento, mas o Senhor vai motivar-nos, o Senhor vai trabalhar connosco, o Senhor vai trabalhar no coração daqueles que estiverem disponíveis para ser usados por Ele. É por isso que Deus colocou nesta terra um grupo de pessoas que são chamados os servos, os diáconos, para que nós nos possamos, em certa medida, também recordar da grande necessidade que para nós é podermos servir ao Senhor. Que Deus abençoe, meus caros irmãos e amigos, a cada um de nós, com o grande privilégio de o podermos servir. Que Ele nos ajude a termos a disponibilidade para sermos seus instrumentos nesta terra. É a minha oração nesta manhã. Amém. Terminamos o culto nesta manhã, vamos então ao número 220, 220. É prazer servir a Cristo nesta vida teu real. Enche a vida de louvores, de alegria divinal. Há prazer na vida por Jesus e afasta o coração do mal. Cada instante é prazer, sob a mão do seu poder, no viver com Cristo há prazer real. É prazer servir a Cristo, sobrepuja toda a dor, os maiores sofrimentos suportou o Salvador. Há prazer na vida por Jesus que afasta o coração do mal. Cada instante é prazer, sob a mão do seu poder, no viver com Cristo há prazer real.
Jesus. Querido Deus que estás nos céus, nós agradecemos-te, bondoso Senhor, porque em Jesus Cristo nós temos salvação, nós temos o perdão dos nossos pecados, mas também temos em Jesus Cristo o convite para sermos seus servos e temos, sobretudo, da sua parte, o magnífico exemplo de quem esteve disposto a servir até a humilhação, a ponto de poder amar a humanidade de forma como nunca qualquer pessoa poderá se sentir amada. Obrigado, Senhor Jesus, pelo grande exemplo que Tu nos dás de disponibilidade para servir. Querido Deus, nós Te pedimos, bom Pai, neste momento, que Tu possas perdoar-nos as vezes em que, através das nossas atitudes, em que, através, por vezes, da nossa negligência, Te recusamos a disponibilidade para servir. Venha, bondoso Pai, colocar no nosso coração a humilde disponibilidade para estarmos à altura do chamado que Tu nos fazes para servirmos a Tua causa, servirmos ao nosso semelhante, servirmos àquele que precisa de uma demonstração do Teu amor e do Teu carinho. Venha, bondoso Pai, fortalecer-nos também na convicção de continuarmos a interceder por pessoas pelas quais, quem sabe, temos feito já há algum tempo. Ajude-nos, bondoso Pai, a continuarmos a confiar de que o Teu poder e a Tua graça pode alcançar qualquer pessoa, não importa quais as circunstâncias ou condições morais em que se encontre. Venha, bondoso Deus, abençoar-nos durante este sábado, venha fortalecer-nos e ajudar-nos, sobretudo, Senhor, a estarmos disponíveis para fazermos parte da grande seara a qual Tu nos chamas a trabalhar. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Ao sairmos, recomendo que possamos manter o mesmo espírito de reverência e podermos fazê-lo em adoração, em reverência ao sairmos deste espaço. Que o Senhor abençoe a todos, que Ele nos dê a continuação de um bom sábado em Sua presença. Amém.